Agora a gente vai discutir o segundo instrumento de tomada de decisão, que é a pesquisa de mercado. Pesquisa de mercado pode ser conceituada como um processo de identificação, coleta, análise e disseminação de informações mercadológicas relevantes de forma sistemática. Então, qual que é a lógica? Uma pesquisa de mercado, ela envolve todas as atividades e todos os esforços envolvidos para coletar informações. Agora, o que vem antes da coleta da informação? A identificação. Então, quando eu penso em pesquisa de mercado, eu tenho uma primeira fase de identificar que tipo de informação eu preciso. Depois, eu vou efetivamente fazer a coleta. Depois eu vou analisar essas informações, e muitas vezes com o suporte dos SIGs. E finalmente eu vou disseminar essas informações, porque se você coleta informações úteis, informações relevantes, se essa informação não for direcionada para o decisor, não estiver disponível para o decisor, ela serve para quê? Para absolutamente nada. Então, quando a gente pensa em pesquisa de mercado, quando é que termina o processo? Quando a informação está nas mãos do decisor, de tal forma que ela possa prover o suporte adequado para que ele tome uma decisão satisfatória. E é importante destacar que o processo de pesquisa de mercado é sempre sistemático, ou seja, ele segue um padrão rigoroso, são várias etapas, então não é simplesmente, eu vou fazer uma pesquisa de mercado. E você monta um questionário da sua cabeça, não é bem assim. Então, esse questionário parte do quê? Normalmente ele parte de um arcabouço conceitual que foi desenvolvido. Depois você faz um pré-teste para saber se esse questionário, por exemplo, ele é realmente útil ou não. Porque pode ser que as pessoas nem entendam o seu questionário. Depois disso você vai coletar as informações. Qualquer pessoa responde o seu questionário? Não. Então você tem que delimitar a população-alvo, a amostra do teu estudo depois. Então, são essas pessoas que vão responder. E aí você faz a coleta. Acabou? Não. Você tem que verificar se os dados que você coletou são confiáveis ou não. Então, para isso, você coloca algumas questões que tentam identificar se a pessoa estava lendo o questionário ou se estava simplesmente assinalando X. Então, tudo isso é um processo sistemático. Não é simplesmente, eu vou fazer uma pesquisa de mercado, passar um questionário ou fazer uma entrevista com 10 consumidores. Tem que haver um planejamento rigoroso e cada etapa deve seguir padrões científicos, tudo bem? Qual a importância da pesquisa de mercado? Bom, primeiro, é a melhor forma de ouvir o cliente. Quando a gente pensa em empresas menores, normalmente o dono da empresa, ele trabalha ali no dia a dia e ele tem contato com muitos clientes. Agora, e quando a gente pensa em empresas de médio ou grande porte? Será que o pessoal que toma decisão da média ou da alta gerência, será que eles sabem o que o cliente pensa da empresa? Ou o que o cliente quer, com o que o cliente não está satisfeito? Provavelmente não. Porque empresas maiores normalmente são caracterizadas pela distância do cliente até o decisor. Então, como é que o decisor vai saber como decidir? Bom, ele precisa de ouvir o cliente e é por isso que a gente usa a pesquisa de mercado. Bom, segundo ponto, a pesquisa de mercado possibilita o mapeamento da percepção dos consumidores a respeito dos produtos e serviços de uma empresa. O que não funcionaria? Não funcionaria você chegar para um cliente e perguntar o que você acha do produto que eu vendo? Por que não funcionaria? Bom, primeiro, provavelmente ele estaria muito constrangido naquele momento para falar mal do produto que você está vendendo ou do serviço que você presta. Segundo, a opinião de um cliente não necessariamente reflete a opinião da maior parte dos seus clientes. Então, nesse caso, eu faço pesquisa de mercado para que eu possa, então, coletar informações generalizadas a respeito da percepção da maior parte dos seus consumidores referente aos produtos que você vende e serviços que você presta. Senão, a gente fica tentando adivinhar. Mas eu acho que esse produto aqui, os clientes gostam. Eu acho que a minha marca está associada à felicidade. Não, eu não sei. Eu faço pesquisa para eu clarificar a percepção do cliente. A pesquisa de mercado possibilita o mapeamento da imagem que uma empresa ou marca possui no mercado. Então vamos pensar num caso interessante. A Fiat. Há alguns anos, a Fiat tinha uma imagem muito negativa no mercado.
E eles demoraram muito para agir. Por quê? Porque eles não sabiam disso. Eles não sabiam dessa imagem negativa que eles tinham. Depois que eles fizeram uma pesquisa de mercado, eles mapearam que o produto, o carro Fiat, estava associado a baixa qualidade, a alta taxa de reparos e muita quebra. E o que eles fizeram? Eles tomaram algumas decisões referentes a design, a tecnologia de produto e lançaram várias propagandas passando a seguinte mensagem para o consumidor. Está na hora de você rever os seus conceitos. E o que está por trás dessa propaganda? Eu acredito que muitos de vocês já viram. O que está por trás? É a percepção que eles tinham de que o consumidor tinha uma imagem negativa da empresa no mercado. A partir do momento que você sabe qual é essa imagem, você consegue trabalhar para revertê-la. Se você não tem essa percepção, você muitas vezes demora para agir, porque você acha que todo mundo tem uma percepção muito positiva da imagem da tua empresa. Finalmente, a pesquisa de mercado possibilita o teste de produtos e serviços antes de lançá-los no mercado. Então, vamos supor que a empresa decidiu que vai lançar um novo produto no mercado. E aí foi feito todo o processo de pesquisa e desenvolvimento e chegou-se a um protótipo. Será que esse protótipo, que vai dar origem a um produto, será que ele vai ser bem aceito pelo mercado? Qual que é o risco de você não fazer pesquisa nesse caso? O risco é de você lançar esse produto, investir em capacidade produtiva, produzir uma quantidade muito grande desse mesmo produto e o mercado não aceitar, não gostar. O que vai acontecer com essa tecnologia que você investiu? O que vai acontecer com essas máquinas, instalações em que você investiu? E com esse monte de estoque? Você vai perder, certo? E aí ou você vai ter que vender a um preço muito baixo, e aí vai perder essa tecnologia que você investiu, essas máquinas que você comprou, ou você tem uma outra possibilidade. Você faz pesquisa para tentar antecipar a aceitação do consumidor em relação a um novo produto ou serviço que você quer colocar no mercado. Aí você diminui o risco de investir muito e depois não ter o retorno que você esperava. Existem dois tipos de fornecedores de pesquisa: os fornecedores internos e os fornecedores externos. Quem são os fornecedores internos? Os fornecedores internos são aqueles que fazem parte da própria organização. Então, algumas empresas, principalmente de grande porte, têm departamentos ou setores responsáveis por conduzirem pesquisa de mercado. Agora, empresas de médio e pequeno porte, e algumas grandes, não acham isso viável. Por quê? Porque eu tenho um conjunto de custos fixos relacionados a manter uma equipe para fazer pesquisa de mercado. E aí o que essas empresas fazem? Elas não fazem pesquisa nenhuma? Não, elas contratam o serviço de fornecedores externos. Então elas contratam o serviço de uma outra empresa que presta o tipo de serviço que é a pesquisa de mercado. Os fornecedores externos, eles prestam 4 tipos de serviços. O primeiro são os serviços personalizados. É o que a gente chama de pesquisa ad hoc. O que seria isso? Imagina que você quer lançar um novo produto no mercado, você está tomando algumas decisões, lança, não lança, qual preço, a qual embalagem, com qual design, e aí você encomenda uma pesquisa de mercado, porque você não tem esse departamento. Tudo bem. E aí você vai contratar uma empresa que vai fazer uma pesquisa especificamente para atender essa solicitação sua. É isso que eu quero dizer com pesquisa ou serviço ad hoc. É uma pesquisa específica para uma necessidade sua. A segunda possibilidade são os serviços padronizados. Aqui, a gente pode citar o caso da Nielsen. O que é isso? É uma empresa de pesquisa que atua em vários países do mundo, inclusive no Brasil, e aí ela mapeia vários setores. O comportamento do setor, por exemplo, de produtos de higiene pessoal. Mapeia a participação de mercado, volume de vendas, e aí ela vende o relatório final dessa pesquisa para várias empresas do setor. É isso que eu quero dizer com serviço padronizado. É o mesmo serviço que você está vendendo para várias empresas de um mesmo setor. As empresas que prestam esse tipo de serviço, esse fornecedor externo, normalmente trabalha de 2 formas distintas. Ou ele primeiro vende para várias empresas do setor e depois conduz a pesquisa, ou ele conduz a pesquisa e depois ele sai vendendo. Na verdade, existem essas 2 possibilidades.
Existem também os serviços de campo. Aqui você tem pessoas que são capacitadas para fazer todo o planejamento da pesquisa, só que você tem dificuldades na hora de coletar os dados. Então existem algumas empresas que são especializadas em coleta de dados, entrega de questionário de acordo com as regiões que você estabeleceu, seleção de amostra, operacionalização de entrevistas em profundidade e assim por diante. O que essa empresa vai fazer? Ela simplesmente vai coletar os dados a partir dos instrumentos que você definiu, seja um roteiro de entrevistas, seja um questionário estruturado, e depois que ela coletar os dados, ela te entrega, e você é responsável por analisar também. Esse tipo de serviço é muito mais barato do que os dois anteriores. E finalmente, a gente tem serviços analíticos. Tem muita empresa que tem capacidade para fazer todo o planejamento do processo de pesquisa. Só que ela não tem conhecimento estatístico ou um software estatístico que seria mais adequado para analisar todos os dados que fossem coletados. Então, nesse caso, ela contrata normalmente uma empresa especializada em análise estatística que vai simplesmente analisar os dados que foram coletados. Agora, se for uma pesquisa qualitativa, aí contrata uma empresa especializada em análise de conteúdo. Esse tipo de empresa está crescendo no mercado justamente pela dificuldade que as organizações têm de analisar e interpretar corretamente os dados que elas coletam. Então a gente teria essas 4 possibilidades de serviços externos se a gente optar por comprar uma pesquisa de mercado de uma outra organização. Pesquisa com quem? Bom, eu tenho 4 possibilidades. Pesquisa primeiramente com os clientes atuais. É interessante você fazer uma pesquisa com o seu cliente para saber se ele está satisfeito, se ele pensa em mudar de fornecedor ou de marca futuramente, o que poderia ser melhorado. Então, claro que é interessante. Por quê? Bom, 2 pontos. Primeiro, é uma imagem muito interessante de uma pessoa que gosta da tua marca, vamos pensar assim. Então, essa pessoa vai querer colaborar. Por quê? Porque se você melhorar o seu produto ou o seu serviço, provavelmente ela vai ficar mais satisfeita. Então, é uma pessoa que vai te dar informações muito relevantes. Segundo ponto, o custo de captar um cliente novo é muito maior do que o custo de reter o seu cliente atual. Então, se você mapeia o que está certo e o que está errado perante a visão dos seus clientes atuais, a chance de você não deixar esse cliente migrar para a concorrência é muito maior. Além dos clientes atuais, eu também posso fazer pesquisa com clientes potenciais. Aqui, eu estou me referindo a um produto que ainda não existe, ou serviço que ainda não existe. Então, o que existe? Um mercado potencial para esse futuro produto ou futuro serviço. Então, você faz um teste de mercado para verificar se a embalagem está adequada, se o tempo para a entrega está adequado, se o preço está adequado, até se a marca desse produto está adequada. Além disso, eu posso fazer pesquisa com ex-clientes. Um dos principais autores em administração, o Peter Drucker, ele fala o seguinte: é mais importante você saber o que o não cliente pensa e o ex-cliente pensa do que o seu cliente atual. Por quê? Olha, se ele é ex-cliente, significa que você de alguma maneira o desagradou, tudo bem? Bom, partindo desse princípio, você precisa mapear o que o desagradou. Por quê? Porque foi forte o suficiente para fazê-lo trocar de empresa, trocar de marca. Se você mapeia o que está fazendo o seu ex-cliente comprar de um novo concorrente, você tem muito mais possibilidade de agir de tal forma a evitar que ocorram novas migrações, ou seja, que você perca mais clientes. E por fim, é importante ressaltar os não clientes, ou seja, pessoas que nunca compraram de você. O ex-cliente é aquele que já comprou e optou por trocar de marca. E o não cliente é aquele indivíduo, aquele consumidor que nunca comprou de você. É importante mapear por que esse cara nunca teve interesse na tua oferta. Por quê? Porque pode ser que o seu concorrente está fazendo alguma coisa e que hoje não chama muito cliente, mas que futuramente vai chamar. Então, é tão importante fazer pesquisa com ex-cliente e não cliente, quanto pesquisa com os clientes atuais. Esse vídeo vai contar pra gente a historinha de uma empresa pequena, que resolveu fazer pesquisa de mercado para tentar aumentar suas vendas.
E aí esse proprietário, esse empreendedor, chegou à conclusão que tinha algumas coisas que os clientes queriam que ele ainda não oferecia. E aí ele adaptou o seu mix de produtos, o seu sortimento, mas ele tomou essa decisão com base nas informações que ele obteve por meio da pesquisa de mercado realizada. Olá, começa agora Negócios e Soluções. Aqui você conhece assuntos importantes para quem atua ou pretende atuar na área dos pequenos negócios. Uma conversa de empreendedor para empreendedor. Pesquisa de mercado não é um luxo como se pensa por aí e não beneficia só as grandes corporações. As empresas, os negócios de menor porte podem e devem usar esse instrumento para turbinar ou mudar o rumo da sua atividade. É sobre esse tema que conversamos no programa de hoje. O nosso convidado é o Elídio Biasini, dono da Sunchina, um restaurante delivery de comida chinesa que fica no Parque São Domingos, em São Paulo, onde esteve nossa repórter Simone Clias. O que é o Sunchina? Sunchina é um delivery de comida chinesa e agora com um mais novo lançamento, que é a comida japonesa. São Paulo, 1.525 km², quase 3 milhões de domicílios, mais de 10 milhões de habitantes. Para ter um negócio bem sucedido nesse caleidoscópio urbano, além de muitos ingredientes gerenciais, é fundamental a compreensão do mercado em que se atua. E é disso que nós vamos falar hoje. Estamos trazendo aqui o seu Sunchina sushi ou xadrez? Oh, que ótimo! Muito obrigado! Por que você pediu comida japonesa e chinesa? Aqui tem duas preferências, né? Aqui a da minha esposa, que gosta de comida japonesa, e a comida chinesa, que é a minha preferida, né? Que é o frango xadrez. Você participou da pesquisa? Participei da pesquisa, não pensei que na pesquisa eles iriam lançar alguma coisa. Eu sei que seria mais uma pesquisa para saber nível de satisfação, não imaginei, foi uma surpresa. Então para mim foi ótimo, né? Porque assim não precisa nem sair de casa e a gente acaba comendo todo mundo que gosta. Fez várias pesquisas. Quais são as outras maneiras de você conhecer o seu mercado? Em primeiro lugar, eu acho que é a oportunidade, né? Você vê em algum local, algum negócio, a oportunidade de você colocar aquilo que você gosta. Em segundo lugar, você deve realmente procurar ajuda, porque você não detém todas as informações. Através de uma pesquisa orientada pelo Sebrae, peguei 20% dos meus clientes, que representam 80% do meu faturamento, fiz uma pesquisa dirigida a esses clientes que mais consumiam. E essa pesquisa foi muito legal, porque ela sinalizou positivo, ela sinalizou que realmente as pessoas queriam aquele produto naquele local, senão estavam buscando em outra região. O que a pesquisa sinalizou para você? Ela sinalizou que 15% dos clientes não conheciam, aliás, não gostavam de comida japonesa. Os outros 25% dos meus clientes disseram tanto faz. E o restante, sim, disseram que gostariam e adoravam comida japonesa. Como eles receberam essa pesquisa? Sempre muito agradável, né? Ele se sente importante receber uma pesquisa, mesmo porque no início da pesquisa eu até elogio dizendo que ele é o nosso cliente preferencial e precisava daquela informação dele. Então ele se sente diferente, ele se sente um cliente mimado. Por isso você incorporou a comida japonesa no cardápio? No cardápio, exatamente. E nessa última pesquisa que vocês fizeram, quais ações importantes vocês tomaram a partir dos resultados? A partir do resultado foi contratada uma equipe onde começou o treinamento para um novo segmento dentro do nosso negócio. Hoje representa 20% das nossas vendas, é uma implantação há pouco tempo e o resultado muito satisfatório. Quanto tempo? 2 meses. 2 meses, a comida japonesa já representa 20% das nossas vendas. Então estava certa a pesquisa? Estava certa a pesquisa. E de quanto tempo a gente precisa fazer uma pesquisa? Eu faço minhas pesquisas sempre que necessário, sempre que eu sentir alguma oportunidade, algum problema. 3 meses.
através da pesquisa, nós tivemos o resultado que o nosso maior problema, 80% das reclamações era tempo de entrega. Imediatamente, o supervisor de loja foi acionado, trabalhamos corrigindo esse problema e hoje a gente mantém um nível de vendas sempre de forma crescente, mas sem quedas como acontecia no passado. Como vocês puderam observar, um pequeno restaurante que só vendia um tipo de comida chinesa ou japonesa, depois de conduzir uma pesquisa de mercado, decidiu vender os 2 tipos de comida. Agora, se a gente fosse pensar, isso é comum? Não é. E esse dono de restaurante sozinho chegaria a essa conclusão? Provavelmente não. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um exemplo claro de como a pesquisa de mercado ajuda a tomada de decisão. E nesse caso, os resultados foram muito favoráveis. Por quê? Porque a empresa conseguiu aumentar mais de 20% o volume vendido. Daí a importância de conduzirmos pesquisa de mercado.